Olá pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos. Boa noite. Enquanto o pessoal acessa, eu vou aqui posicionando minha câmera, vou aqui dando uma ajeitada no volume. Ao pessoal que está assistindo sempre a reprise aí, obrigada pelas mensagens, obrigada pelos e-mails. Oi Fábio, tudo bom? Eu tava lendo uma live de uma pessoa que você aumentou agora, você não vai morrer tão cedo, viu? Tem um rapaz, eu esqueci o nome dele, ele é um coach também, né? E ele tá fazendo um workshop de todo líder deveria ser coach. Esqueci o nome dele, esqueci completamente, mas eu tava olhando todas as lives que teve por agora e eu vi que ele colocou live com meu mentor, Fábio Felipe. Legal, eu esqueci o nome dele. Mas ele fez contigo hoje, né? Bacana. Quem sabe você não se torna meu mentor. Marketing digital é uma tendência, né, Fábio? A gente tá nessa luta, né? Isso, André Renato, a gente tá nessa tendência que eu acho que não é mais tendência, já é uma realidade, já estamos aqui nessa era digital, né? Então, tava agradecendo aí o pessoal da reprise, vocês não conseguem, eu super entendo mamães e papais que estão botando seus filhinhos para dormir, tem bastante pai aí, bastante mãe que fala, para ser mais cedo, para fazer mais tarde, mas esse é um horário que a maioria falou que seria bacana, que a maioria já botou para dormir seus filhotes, mas de qualquer forma também tá na reprise para vocês, né? Tá disponível aí no Periscope. Como eu já anunciei várias vezes, esse canal no YouTube que está atrasado, na verdade ele já foi aberto. Ah, bacana, claro, vou sim. Eu super acompanho todo mundo do marketing digital, já tô até cansada de ver um pouco as pessoas seguindo o mesmo caminho, mas a gente tem que seguir, né? É mais do que uma tendência. Eu gosto muito da proposta da Anatex, acho que você fez, né, com ela. Pensei muito, fiquei bem tentada de fazer o Turbotex, mas financeiramente não deu dessa vez, né? Então, gente, hoje é um papo assim bem bacana. Tem muita gente que me procura para falar de palmadas e castigos, né? Só relembrando, eu não tenho um trabalho direto com a criança, não sou psicóloga e não sou terapeuta infantil. Então tem alguns pais me procurando, Jéssica, você faz consulta com os filhos e os pais e a família toda junta? Não, eu trabalho com os pais, né? A minha formação e todo o meu embasamento é dentro da teoria da disciplina positiva, que eu já coloquei várias vezes o livro aqui. Então é um empoderamento no sentido de conscientização dos pais. Camila, bem-vinda, pessoal que está entrando. Tô aqui só dando uma pequena explicação, porque tem muita gente me procurando para fazer tipo terapia de família, o pai, a mãe, a criança junto e a avó junta, né? Então a minha formação é na filosofia ou no método chamado disciplina positiva. Somos educadores parentais, somos educadores familiares. A minha formação dentro do coach é da psicologia positiva. Então eu tenho toda uma especialização dentro do coach, para quem conhece o coach, né? Candrinha, boa noite, seja bem-vinda. A gente termina se especializando. Tem gente que segue para a área executiva, tem gente que vai para a área business, tem gente que vai para a área life, né? Que é chamado coach life. E eu me especializei nessa área da psicologia positiva, mas não sou psicóloga, então não posso clinicar, tá? Todo o meu trabalho é em cima de orientação, de empoderamento, de conhecimento aos pais. E hoje a gente vai falar desse tema aí sobre palmadas e castigos. Educa ou não educa? Eu vou trazer duas reflexões, tá? A gente primeiro, antes de entrar nas reflexões, nos dois temas que a gente vai refletir aqui juntos, é preciso ser dito que não há uma regra e não há o especialista, não é Jéssica e não tem nenhum especialista que vai te dizer se está certo ou errado, né? Porque não nos cabe, enquanto profissional que somos, a gente trabalha nessa área da educação familiar, trabalhamos com a orientação familiar, mas nós não estamos dentro desse lar. Nós não sabemos a realidade da família, não sabemos valores, sentimentos,
enfim, uma série de coisas que não nos capacita, que não nos dá esse poder, né, de falar que se está certo ou está errado. Né? Então, não posso estar aqui dizendo é certo dar palmada, é errado dar palmada, é certo fazer o cantinho do pensamento, ou o castigo, ou as recompensas, ou qualquer outra coisa, né? Porque não existe esse profissional. Acho que eu até faço um desafio para qualquer profissional que seja, dizer o que está certo e o que está errado. Vai depender de cada família, sabe? Então, eu posso falar que é errado fazer o cantinho do pensamento, mas para uma determinada família, onde o pai e a mãe cresceram com esse cantinho do pensamento e que eles têm toda uma consciência do que significa, que eles fazem dentro do limite, dentro do respeito, com empatia, se colocando no lugar do filho, onde existe diálogo com essa criança. Então sempre há, antes de qualquer cantinho do pensamento, um diálogo. Esses pais se colocam de uma forma muito amorosa, muito empática, né? Como a gente costuma falar na disciplina positiva. Eles não passam do limite, então é tudo muito bem, vamos dizer assim, calculado. Então, dizer que esse cantinho no pensamento está errado é um erro, né? Porque esses pais estão fazendo com consciência, né? Então existe todo um movimento ao redor desse cantinho do pensamento. Mas para uma família que não sabe, que nunca teve, nunca passou por isso, mas que ouviu do vizinho, que faz com o filho e que dá super certo, aí os pais resolvem fazer esse cantinho do pensamento com a criança. Então a gente já começa errado aí, né? Os pais não sabem o que é, não sabem qual é o conceito. Acredite, existe um conceito por trás do cantinho do pensamento, né? Do mesmo jeito que existe um conceito por trás das estrelinhas, que é a famosa recompensa, que é todos os programas da Super Nanny, seja a britânica lá, ou a Polly, né? A brasileira, todas adotam recompensas, porque você valoriza o bom comportamento e não o mau comportamento. Isso também é usado, nós também usamos dentro da disciplina positiva, que está crescendo cada vez mais, que traz essa visão entre autoritário e permissivo. Você tem que encontrar essa linha tênue, é uma linhazinha muito fininha que separa esse ser autoritário de ser permissivo. Então a gente está crescendo, mas os pais precisam entender que sempre há um conceito por trás das coisas. Então fazer recompensa, dar estrelinha, é você reconhecer esse bom comportamento. Mas qual é o bom comportamento que eu vou dar estrelinha? Qual é o bom comportamento que eu vou reconhecer? Porque se você reconhece demais, você está fazendo uma outra formação. Você está fazendo dessa criança, esse ego dessa criança está crescendo de uma forma errada. Essa criança está entendendo que tudo que ela faz precisa ser reconhecido. Então sempre há conceitos por trás de tudo. Então esse é o primeiro ponto, essa é a primeira colocação, como o Fábio falou, para que a gente primeiro tenha essa clareza de que certo e errado não existe. Ah, tá bom, assista assim, tá? A gente vai se falar aí para essa tendência digital. Eu sou tão cobrada para os vídeos no YouTube, sou extremamente cobrada porque eu faço Periscope aqui, já é um compromisso, eu já botei na minha agendinha, segunda-feira, 9h30, mas o YouTube todo mundo me cobra, eu acho uma delícia, as mães estão me cobrando, cadê o seu canal? Então, elas querem me ouvir, né? De certa forma, querem ouvir um pouco mais, né, do que tá tudo guardadinho aqui dentro, mas vamos falar assim. Bom, então essa é a primeira colocação, ok? Vamos ter essa clareza, não há certo, não é errado. Criação de filhos é um movimento e é um aprendizado contínuo e eterno. Mas, trazendo então para o nosso papo de hoje, para a nossa live, palmadas e castigos educam. Eu falei que ia trazer duas reflexões. A primeira reflexão é sobre um ponto que sempre é colocado nessa conversa, que é: eu fui criada assim, nem por isso sou assim. Eu fui criada dessa forma, nem por isso sou assim. Quando uma pessoa fala isso, quando nós adultos falamos isso, primeiro são adultos que de fato, provavelmente, não têm nenhum tipo de trauma, senão não estariam falando.
Aqueles adultos que tiveram algum tipo de castigo, de violência, de maltrato ou até mesmo de falta de demonstração de amor, de falta de empatia ou de qualquer outra coisa que tenha ficado uma mágoa nesse adulto, né? Nessa criança de ontem, que se tornou um adulto hoje um pouco ressentido, um pouco inseguro, enfim. Esse adulto não manifesta esse tipo de colocação. Esse adulto ele não fala sobre, eu apanhei, nem por isso estou aqui traumatizado. E essas pessoas passaram por alguma experiência, né, entre aspas, negativa, porque não é negativa, mas que aprenderam a lição, entenderam o que é que aquela palmada quis dizer, entenderam o que é que aquele castigo quis dizer. E aí chegamos hoje, adultos bem colocados, adultos com uma boa consciência, adultos que entenderam o recado que os seus pais quiseram dar. Esse é um grupo de pessoas. Existe um outro grupo de pessoas, como eu falei, que não menciona isso, porque existe ali dentro alguma insegurança, alguma inquietude, algum mecanismo que está bloqueando essa infância. Essas pessoas nem mencionam, eu apanhei e hoje estou aqui de boa. Essas pessoas não percebem que existe algum tipo de bloqueio. Algum dia na vida, espero, realmente é o que eu desejo, que essas pessoas percebam que precisam tratar isso. Vão procurar psicólogos, né? Não sou eu, não vai ser Jéssica. Vão procurar, seja o que for psicólogo, vão procurar terapeutas, vão procurar qualquer tipo de orientação, para que consiga ir nesse passado e desbloquear o que ficou lá preso. Alguns adultos ficam inseguros, alguns adultos têm dificuldade de relacionamento, alguns adultos têm dificuldade de crescimento profissional, e tudo isso está lá no passado e a gente não percebe. Mas a gente vai falar desse outro grupo de adultos, os adultos que entenderam a lição, adultos que não estão com nenhum tipo de bloqueio, não está com nenhum tipo de insegurança. Apanhou de cinto, de palmatória, enfim, tanta coisa que acontecia naquela época, ficava de joelho no milho, ficava no canto lá da sala de castigo e etc. Mas que hoje são adultos equilibrados, né? E aí esses adultos falam, Jéssica, mas eu apanhei pra caramba e nem por isso estou aqui traumatizado. Primeira reflexão que é sobre esse adulto hoje, que foi a criança de ontem, a gente precisa entender que nós estamos em um outro momento. Naquela época existia um contexto, existia uma sociedade, existiam outras pessoas, outros valores, era uma outra perspectiva de vida. A criança de ontem se tornou um adulto hoje. Esse adulto hoje já não é aquela criança de ontem, porque existia um aprendizado, um amadurecimento, existia uma crescente de valores, de percepção de vida. E aqui está esse adulto hoje, que tem os seus filhos. Então esse adulto hoje fala, eu apanhei. E hoje meus filhos, se precisar apanhar, também apanham. Porque eu tô falando apanhar, mas a gente não tá nem imaginando a hipótese de não é nada do tipo espancamento, não é nada disso. A gente tá falando de palmadas, né? Aquelas palmadinhas, como até algumas pessoas falam, palmadas educativas. E esse adulto hoje fala, mas eu apanhei, e se meu filho precisar também vai apanhar. Mas a gente tem que considerar uma coisa, hoje nós estamos em um outro cenário, outro contexto. Você é um adulto que teve novos aprendizados, novas perspectivas. O seu ao redor é outro, a sociedade que você vive é outra, as informações que você tem é outra. E um bom exemplo disso é tecnologia. Qual era o nível de informação? Qual era a tecnologia de antes? Qual era a tecnologia que a criança de ontem tinha? E olha o nível de informação que essa criança tem hoje. Um outro exemplo é as brincadeiras. Qual eram as brincadeiras de antigamente? Hoje alguma criança está aí tomando banho de chuva? Né? Tem alguma menina brincando de elástico? Enfim, existem vários vídeos até fazendo essas comparações, né? As brincadeiras de antigamente, as brincadeiras de hoje. Não quer dizer que por ter brincadeiras diferentes vai apanhar ou não. Não é isso. Eu estou só dando alguns exemplos para que a gente reflita
sobre a mudança que está acontecendo. Nós estamos em um outro contexto, existe um cenário diferente, existem pessoas diferentes. A amamentação é um outro exemplo. Naquela época, a maioria, grande maioria, é uma coisa, era praticamente unânime. As mães não amamentavam, né? Então você tem uma série de fatores. As mães antigamente, a maioria não trabalhava. Hoje as mães trabalham. Então olha quanta coisa está diferente, né? Olha quanta informação está diferente. Então é um cenário novo. É uma perspectiva nova. A gente tem uma criança diferente hoje. A criança de ontem não é, jamais será e não pode também ser a mesma criança de hoje. A gente está falando de crianças diferentes. Então, tem gente que fala, as crianças de hoje parece que já sabem nascendo, mexer no celular. Isso não quer dizer se vai apanhar ou se não vai apanhar, que vai ter direito a cantinho de pensamento ou não, mas é só para que a gente reflita a mudança de geração que a gente está vivendo. Os teus pais antigamente foram criados pelos seus, no caso, avós, tinham uma outra mentalidade, outros valores, outra perspectiva de vida. Antigamente as pessoas trabalhavam para o sustento da família. Outro exemplo, existem números, né? Se vocês pararem um pouquinho para pensar, não como era antes, mas é como era a vida antes e como é a vida hoje. E aí você vai perceber todas essas diferenças, né? Então, antigamente, as pessoas trabalhavam para o sustento da casa. Os homens, né? As poucas mulheres que trabalhavam para sustentar a família. Apenas isso. E aí as pessoas faziam verdadeiras carreiras. Você não tinha saídas de empresa. Olha hoje como nós estamos vivendo. As pessoas estão querendo desafio profissional, as pessoas estão querendo crescer profissionalmente, elas querem entrosamento, interação, cooperação. Olha os jovens de hoje, o que estão querendo, né? Totalmente desafio, uma geração Y, uma geração que quer crescer e crescer e crescer. Hoje nós estamos na era da informação. Já saímos da era industrial, estamos na era da informação. Ah, Jéssica, mas isso quer dizer ter informação ou não ter informação significa dar castigo ou não? Não. A gente está apenas contextualizando o mundo que hoje está aqui ao nosso redor. Então, o milho, por exemplo, botar de joelho no milho, muito provavelmente já não se aplica hoje, até porque a gente tem um outro nível de conhecimento hoje, né? Então, essa é a primeira reflexão que eu deixo para vocês. Entendam a mudança que nós estamos. Olha para o seu redor, olha o quanto que está diferente essa dinâmica familiar. Olha a dinâmica familiar que era antigamente. O homem era o provedor, a princípio, basicamente era assim. A mulher era a que sustentava a casa, né, no sentido de manter a ordem, era quem cuidava dos filhos. E aí você vem para hoje. Hoje essa mãe volta a trabalhar, tem creche, tem babá, e aí as mães de antigamente, no caso as nossas mães, as avós, já ficam assim, meu Deus, quanta diferença, mas na minha época não tinha essa tortura de decidir se vai para creche ou se vai ficar com babá. Com 4 meses de idade seu filho, e aí o seu filho com 4, 5, 6 meses ou 7 que seja, ou enfim 1 ano, ele vai para um convívio de várias crianças, o que provavelmente não acontecia antes. Então temos uma grande diferença contextual, temos uma grande diferença cultural. Então antigamente não se aplica aos dias de hoje, né? Isso também é uma análise que eu sempre faço quando algumas pessoas me perguntam por que hoje os bebês não dormem, né? Falando como consultora de sono agora. Nossa, Jéssica, o que está acontecendo? Antigamente as crianças dormiam, os bebês dormiam. Por que hoje não dorme? Olha para esse cenário hoje, olha para essa realidade hoje. Hoje a mãe amamenta, né? Graças a Deus, e que assim continue. Então, se a mãe amamenta, a digestão do neném é mais rápida. Essa mãe amamenta e a gente, por inúmeros motivos, termina transformando a amamentação na sucção que essa criança precisa para se acalmar. Essa mãe, ela está trabalhando, então ela tem um estado emocional de altos e baixos.
Essa mãe vai voltar a trabalhar e tem uma cobrança interna de ficar em casa cuidando do filho e mesmo assim tem que trabalhar. E essa mãe volta a trabalhar. Então existe todo um contexto que faz com que esses bebês tenham mais dificuldade de dormir. Não é? Antigamente era muito claro quem cuidava da casa e dos filhos e quem trabalhava. Hoje, basicamente, os dois trabalham, os dois sustentam a casa, os dois colocam dinheiro na casa, né? E o sono tá ali para ser um ensinamento. Essa é a primeira reflexão. E qual é a segunda reflexão, já tendo feito toda essa contextualização aqui? A segunda reflexão é exatamente a pergunta da nossa live. E palmadas e castigos educa? Será que educa você botar de castigo, você fazer esse cantinho no pensamento, você dar as palmadas, né? Bater, espancar? Em hipótese alguma, né? Em hipótese alguma. Isso a gente não faz nem com o nosso inimigo. Mas você vai me falar assim, mas o meu filho estava brincando com alguma coisa, eu chamei atenção, eu falei, eu chamei atenção, eu falei 10 vezes, 15 vezes, e mesmo assim ele continuou com a mão lá. E aí eu fui lá e dei uma palmadinha na mão. O que a gente tem que ter em mente é o seguinte, para a gente refletir sobre essa resposta de palmadas educa ou não. Quando a gente bate, quando a gente dá essa palmada, e também quando a gente bota de castigo, a gente não consegue fazer a associação do ato que a criança fez. O que ela fez de errado? Alguma coisa ela fez. Ela falou, ela se expressou, ela bateu, ela quebrou alguma coisa, ela fez alguma coisa de errado, né? E a gente até comentou sobre o que é o mau comportamento, né? Na live anterior. Para os pais, a criança fez algo errado. E aí você precisa repreender essa criança para que ela entenda que ela fez algo de errado, né? É aí que entram as palmadas, é aí que entra o castigo para muita família. Eu preciso ensinar para meu filho que ele fez algo de errado. E aí você vai dar uma palmada. Quando você dá essa palmada, a gente precisa se perguntar, né? Esse é um processo de reflexão de cada um da gente. A gente precisa se perguntar, meu filho está entendendo que esta palmada está dizendo a ele que aquele ato é errado? Isso aqui está mostrando para ele que aquela birra, que o que ele fez, aquele ato, aquela atitude, tá certo? Será que ele está entendendo que essa palmada significa que ele errou? Na maioria das vezes, não. E aí a gente começa a ter uma reflexão, a gente começa a ter uma percepção. A Joana que tudo chora. Quando ela quebrar uma boneca, fala: filha, não faz isso. É mais ou menos assim. A gente precisa conversar. Olha, em especial sobre a gente dar... a gente mascara algumas coisas, né? Quando você fala que a boneca vai chorar, ela sabe que a boneca não vai chorar. Às vezes tem pais que falam que a criança não pode fazer alguma coisa porque o bicho papão vai pegar. Ou que a criança precisa ir para casa porque o bicho vai pegar, ou o fulano de tal vai pegar. Olha, eu ouvi no shopping ontem uma coisa que eu fiquei arrepiada. Arrepiou. Eu tava na Riachuelo comprando algumas coisinhas e aí eu vi uma mãe com uma menina de 3 anos mais ou menos, 3, 4 anos, e a menina correndo, né, a loja inteira, e a mãe fala: Maria, fica aqui, fica quieta, para de correr, porque senão o homem da seringa vai te pegar. Eu fiquei arrepiada porque eu falei, qual é o ensinamento para essa criança, né? O que ela está entendendo? Esse é um exemplo bacana até para a gente começar a fazer a associação da palmada e do castigo. O que a criança está fazendo de errado? Correndo pela loja, certo? Esse é o erro. Não vamos nem entrar na questão se está errado ou não, porque se a gente for por esse lado não tem nada de errado, ela está apenas correndo pela loja e ela é uma criança. Criança de 3 anos não vai ficar comportada como um adulto.
Mas é claro que ela também não pode correr parecendo uma tirolesa, né? Então esse é o erro, ela está correndo pela loja. E aí a mãe quer que ela fique quieta. E o que é que ela fala? Cuidado com o homem da seringa. Aí a criança vai pensar, bom, eu não posso correr pela loja porque o homem da seringa pode me pegar. Esse é um ensinamento correto? Não. O que ela tem que entender é, eu não posso correr pela loja porque uma loja é grande, tem muitas pessoas, eu posso me perder, eu posso quebrar algum objeto, eu posso me perder da minha mãe, eu posso me perder do meu pai, eu posso me machucar, eu posso cair. Essa que é a grande dificuldade dos pais. A gente precisa falar a consequência do ato. Quando seu filho corre, eu vou continuar no exemplo da seringa, aí você fala, cuidado com o homem da seringa, prontamente ela pensa, então eu não posso correr por causa do homem da seringa. Aí o que é que acontece? Essa criança sai dessa loja e vai ao supermercado. Ela vai correr do mesmo jeito. E ela vai para todos os lugares e ela vai correr do mesmo jeito. Se você não fala para ela que ela não pode correr porque é perigoso, porque ela pode cair, se machucar, porque ela pode se perder, porque é muito grande, né? Esse discernimento de espaço também é muito importante você falar, olha, estamos no shopping center, nós estamos na rua, estamos no mercado, estamos no shopping, estamos na loja, tá? Olha só, olha como é grande, olha, isso aqui você pode se perder, né? E aí você precisa dar essa consciência para a criança, porque ela vai pensar, poxa, eu não posso correr porque eu posso me perder da minha mãe, né? Eu não posso correr porque eu posso cair e me machucar. E aí ela vai para outros lugares e nos outros lugares ela vai ter o mesmo pensamento que eu não posso correr porque eu posso me perder, porque é grande e etc. Senão você vai criar esse estigma do homem da seringa e para onde você for esse homem da seringa vai aparecer. A mesma coisa acontece, eu não sei exatamente se é o seu caso, quando você falou da boneca que chora, eu acredito que não, mas às vezes a gente está dando vida a coisas e a pessoas, dizendo que o homem do lixo vai pegar, que o homem da coleta vai pegar, quando na verdade você está criando uma outra história para que a criança entenda que o que ela está fazendo é errado. Se você não explica que o que ela está fazendo aqui é errado, você vai criar uma outra história e essa aqui ela não vai entender. Isso acontece com as palmadas. Quando você dá uma palmada, por mais que seja uma palmadinha na mão, ela vai, não, dá uma palmadinha aqui na minha mão e no dia seguinte ela vai fazer de novo. Se não for no mesmo dia. Então o que é que você tem que fazer? Aí é que a gente fala muito da conversa, do diálogo, de você realmente conversar. Vai ter que se abaixar, como eu já falei várias vezes aqui, a gente não pode conversar na altura e a criança está aqui embaixo. Isso não mostra a empatia, né? Então, sempre se abaixe, olha nos olhos, explica a situação. Explica a situação. Teu filho está gritando, chorando, esperneando. Então não adianta conversar nessa hora, você vai conversar depois. Mas o que precisa acontecer é uma conexão e uma explicação. Quando você começa a explicar, você não pode fazer isso porque acontece isso. Mas quando você fala a consequência de verdade, a criança começa a entender. Senão você vai criar vários homens de seringa, várias coisas e não vai mostrar para a criança. É isso que acontece com as palmadas, quando a criança faz algo de errado e os pais dão as palmadas. Não conheço nenhuma família que consiga ter o processo de ensinamento com as palmadas. A palmada ela acontece uma vez, aí depois ela se repete, depois ela se repete, se repete, se repete. E os pais não percebem que está um ciclo vicioso. A criança fez algo de errado e veio a palmada. A criança fez algo de errado e veio a palmada. E existe um risco na palmada, existem dois riscos. A palmada, ela tende a ser cada vez mais forte, porque se você deu 1, 2, 3, 10 e não surtiu efeito, a consciência que os pais têm é que a palmada foi fraca, é que a palmada foi leve, e a palmada tende a ficar mais forte.
Esse é o primeiro risco. E o segundo risco é que a gente começa a dar uma mensagem para a criança que sempre existe alguém mais forte. E que esse mais forte ganha porque é mais forte. Então você tem uma relação de duas pessoas e alguém dá uma palmada. Então existe uma pessoa mais forte que está sobrepondo a sua força, né? Você vem aqui, dá uma palmada. Essa criança entende que existe uma pessoa mais forte e essa pessoa mais forte está ganhando pela força. Essa criança leva isso para a vida. Então ele vai se tornar um adulto, provavelmente, né? Não é certeza, a gente não tem como saber disso, hipótese alguma. Mas, né, existem muitos estudos já falando sobre isso. Existe a psicologia infantil como um todo fala isso. Existe uma propensão muito grande que esta criança que teve esse entendimento de que alguém mais forte existe, e por isso que ele ganhou aquela disputa, entre aspas, ele vai se tornar um adulto e ele vai saber que sempre vai ter alguém mais forte do que ele. Né? Então existem esses dois riscos dentro da palmada. A palmada é a mesma coisa do cantinho no pensamento, né? O cantinho no pensamento ele pode funcionar, do mesmo jeito que a palmada também pode funcionar. Mas isso para dar certo, seja palmada, seja cantinho, seja recompensa, seja o que for, até mesmo a conversa, né? Até mesmo a própria conversa com seu filho, só vai ter resultado se você faz a consequência do ato. Se você explica a consequência do ato. Eu estava uma vez no parque com a minha filha e geralmente a gente fica no parque até umas 6, 6 e meia. E quando deu umas 6 horas, 6 e 10, 6 e meia no máximo, até porque já é hora de todo o ritual da noite, tomar sopa e tal, e desenho para depois dormir, uma mãe perguntou, nossa, o que você faz para sua filha subir para casa assim, tão tranquilo? Hoje, né, naturalmente, hoje eu falo, minha filha, anoiteceu. Né? Vamos olhar para o céu. E aí ela olha, aí fala, escuro, né, mamãe? Eu disse, tá escuro, né? Se a gente continuar aqui embaixo, a gente pode pegar uma gripe, porque já está tarde, já está sereno, já está friozinho. Aí ela faz frio. Eu fiz, então a gente precisa já ir para casa, a hora de brincar já acabou. E ela vai para casa. Sem briga, sem se jogar no chão, sem fazer grandes escândalos. Porque houve uma ligação, uma conexão de consequência, né? Existe o tempo dela, da brincadeira, e existe um marco e um ritual para que você se despeça, por exemplo, da brincadeira do parque. Isso aconteceu facinho da primeira vez? Claro que não, né? Foram algumas vezes. Sempre a mesma coisa, falando sempre a mesma coisa. No início, não, vai subir? Não, quer ficar aqui, quer brincar, quero ficar aqui, subir não. E essa é a hora que a gente tem que ser firme, né? Não existe rigidez, mas existe firmeza. É hora de subir sim, a mãe já está falando com você, está na hora de subir. Enfim, cada mãe acha uma forma de falar com o seu filho, né? Olha, eu já falei, a mãe vai falar de novo, está na hora de subir. No início você vai falar muito para dar certo, e se depender for, e se preciso for, você vai levar o seu filho. Você já fez uma conexão, você já explicou, a criança parou e ela ouviu. Você percebe quando a criança entende, ela já entendeu. Só que ela não quer ir para casa, ela quer ficar no parque. Então nessa hora você já fez uma conexão, você já explicou. Então se for preciso, vamos para casa, você vai levar para casa. Isso vai acontecer algumas vezes. A criança não quer escovar o dente depois que se alimenta. Tem muitos pais que falam, Jéssica, meu filho não escova os dentes depois que se alimenta. A conexão de escovar os dentes é exatamente a alimentação. Então depois que você se alimenta, você precisa escovar os dentes. Mas se essa criança não quer escovar os dentes, você não pode permitir que ela faça outra coisa, né? Eu não quero escovar o dente, mas tá bom, legal, então vamos brincar, vamos ver desenho. Não, você vai para o banheiro, você vai escovar os dentes porque precisa escovar os dentes, porque você almoçou, porque você jantou, porque senão dá bichinho, porque dá cárie, enfim. Então sempre façam associações com as consequências. Se a palmada e o castigo vai educar, vai depender de cada um de nós. É como eu falei, eu ia deixar 2 reflexões para vocês. A primeira reflexão que a gente não pode esquecer é a nossa contextualização, é a cultura que nós estamos hoje, a sociedade que a gente está hoje, com outros valores, com outras cobranças internas,
com outra perspectiva de vida e a nossa dinâmica familiar. Aquilo que a mãe acredita, aquilo que o pai acredita, aquilo que os dois acreditam, né? Precisa existir um equilíbrio. Com certeza, cada um é de um jeito. Não quer dizer que a mãe e o pai vão educar iguais. Nunca. Não tem como. Somos pessoas diferentes. Tem muita mãe que se desespera e fala: mas Jéssica, meu marido é totalmente diferente. Que bom que é diferente. Graças a Deus. Senão vocês não estariam nem casados, né? Sabe aquela história do complemento? Vocês são duas pessoas. São indivíduos diferentes. A partir de que idade devemos ter essa conversa com firmeza? Você já pode fazer isso com 1 ano, Patrícia, com 1 ano. É claro que a criança não vai entender nada, mas você já vai estar fazendo a prática, o hábito da conversa. 1 ano e meio, ela já vai estar parando, porque com 1 ano ela praticamente não vai parar na sua frente. Com 1 ano e meio ela já vai parar e já vai ficar te olhando. Com 1 ano e 8 meses, você já vai ver que ela começa a fazer pequenas associações. Com 2 anos, aí chegou na fase terrível, na fase maravilhosa, que tem muita gente falando: Jéssica, quando é que vai ter alguma coisa sobre birras? Né? A gente vai ter um curso aí só para falar sobre essa famosa fase dos 2 anos. Mas essa é a fase em que ela vai estar entendendo bem. E você já fez esse hábito há 1 ano, há 6 meses, não importa. Então, quando você para conversar com ela, nesta firmeza, aí a criança vai falar assim: opa, mamãe está conversando agora comigo aqui, mamãe está falando sério comigo. E aí ela já vai parar. É claro que esse entendimento não vai ser com 2 anos, 2 anos, 2 anos e meio, super relativo isso. Mas você já começa a ver a criança com 2 anos já entendendo a consequência daquele ato. Criança que sobe na cama, aí os pais falam: não pula na cama. Por que não pode pular na cama? Fala por que não pode pular na cama. Porque a mensagem do não explica, não cria conexão, não cria consequência. Se você fala: não pula na cama, fala: não pula na cama porque é alto, porque você pode cair, porque você pode se machucar, porque você pode bater a cabeça. A explicação é de cada família. Para algumas famílias, pular na cama pode. Então, como é que a gente vai definir uma consequência única? Cada família tem a sua consequência, porque cada família tem aquilo que pode e o que não pode. Desde que aquilo que não pode, existe uma razão. Se não pode, é porque tem alguma razão. Algumas famílias não gostam de criança na cozinha, porque é perigoso. Então, quando seu filho entrar na cozinha, explica: meu filho, você não pode entrar na cozinha porque aqui tem fogão, e o fogão tem fogo, e tem panela, e tem objetos cortantes, o nome que vocês quiserem dar, né? Porque tem faca, porque tem tesoura, porque é perigoso, porque é quente. Depois de um tempo, seu filho vai entrar na cozinha e vai falar: mamãe, não pode, né? Perigoso, qualquer coisa, o que ela assimilar, ela vai falar: perigoso, né? Fogo. Mas para outras famílias, pode entrar na cozinha, como deve entrar na cozinha, como os pais incentivam, né, que a criança entre na cozinha. Então, cada família tem a sua dinâmica, a sua rotina, o que é certo, o que não é certo, o que pode, o que não pode, cada família vai ter, mas a consequência tem que estar associada sempre àquilo que não pode. Então, cada um, nós, pais, também como mãe da minha pequena Bruna, de quase 3 anos, também tenho a minha lista do que pode e do que não pode, mas sempre associados que aquilo que não pode tem que ter uma consequência. Só uma dica para quem faz cantinho no pensamento: cada idade significa 1 minuto. Não é aconselhável esse cantinho antes, esse cantinho antes de 2 anos. Mas já tem muito psicólogo dizendo que não aconselha antes de 3 anos de idade. Vai ficar a critério e a decisão de cada família, de cada um de vocês. Desde que quando vocês façam, vocês expliquem antes o motivo dela estar indo. Por quê? Para que você consiga amarrar a consequência. Se você vai fazer o cantinho no pensamento, que você faça amarrando a consequência.
Porque senão a criança vai pro cantinho e vai falar, eu tô aqui só sentada aqui um pouquinho, pensando na vida. E quando ela sai do cantinho do pensamento, é incrível, ela vai fazer a mesma coisa que ela estava fazendo. Então, se você fizer antes, explica, olha, você tá vindo pra cá porque você desobedeceu, porque você bateu no seu irmão, sei lá, porque você bateu na sua irmã, porque você desobedeceu seu pai, enfim, fala o motivo, mas fala muito bem explicado, tá? Você vai ficar um pouquinho aqui para que você pense no assunto, fale um pouco da forma que você acha que flui, e aí coloca teu filho lá no cantinho. Conta esse tempinho, é pouco tempo, não pode ser muito, é pouquinho. Né? Por isso que tem essa regrinha de 1 minuto por idade, pode ser até um pouco menos. E quando você tirar, é interessante que você tire fazendo um processo de respeito e empatia e afeto. Então, por que todo cantinho do pensamento se encerra com um abraço? Que é uma forma de você, novamente, fazer conexão. Você ficou no cantinho do pensamento porque você desrespeitou sua mãe e você bateu no seu irmão, e é errado bater no seu irmão, é feio bater no seu irmão, não pode bater nas pessoas, nós não podemos fazer isso, por isso que você ficou aqui. E aí você, isso já é para finalizar, né? Você já está retirando seu filho do cantinho. Mas você entendeu, meu filho? Tenta criar essa conexão, tenta fazer com que ele responda, né? Que ele fale alguma coisa. Né? E depois você tem que dar um abraço, que é uma forma de você demonstrar realmente amor, afeto. Politicamente correto, isso seria como tortura psicológica. Esse mundo vem piorando cada vez. O cantinho do pensamento, Wellington, é o Wellington, né? Algumas famílias, elas adotam, né? Foi o que eu falei no início do Periscope, eu não sei se você pegou, foi uma colocação de que cada família tem uma dinâmica, a gente não pode dizer, a gente não pode intitular, né, cantinho do pensamento como certo ou errado, ou seja lá o que for, palmada, recompensa, seja o que for, né? A gente não pode falar é certo ou errado, a gente precisa saber fazer. Essa é que é a questão, tem que fazer com consciência, tem que fazer acima de tudo com muito afeto, com muito respeito, com muito amor a seu filho, porque para encerrar aqui a nossa live, tem uma reflexão legal. A gente, quando a gente bate nos filhos, né? A gente dá essa palmadinha no filho para educar, para criar. Agora, veja que interessante. Essas palmadas, elas só acontecem com criança, né? Por que a gente não dá palmada nos adultos? Por que na fase adulta a gente não dá palmada? Por que a gente já não bate no filho adulto, né? Eu tô falando de filho ainda, eu tô falando da relação mãe e filho ainda, né? Pai e filho ainda. Por que a gente não bate quando é adulto? Porque quando a gente tem 2 adultos não existe palmada? Porque quando a gente está na nossa vida social agora saindo de filho, né, a gente está no nosso âmbito comercial, nós estamos na nossa empresa, nós temos subordinados, nós temos os nossos empregados, a gente não bate, né, para educar, a gente não bate nosso funcionário, a gente não bate nossos colegas. Isso é pra gente refletir, sabe? O quanto que, de fato, é uma educação dúbia, no mínimo, né? Será que realmente as palmadas ensinam? Né? É para que a gente reflita mais. É como eu falei, não cabe a mim e não cabe a ninguém falar se é certo ou errado. Eu não vou dizer que é errado. Né? Não posso dizer como o papai Wellington aí colocou, porque é a sua opinião, respeito, mas eu, enquanto profissional, não posso estar dizendo que é certo ou que é errado, que é tortura ou que não é. Mas reflitam sobre as palmadas, castigo. A gente só faz com a criança, né? A gente só faz com os filhos. Quando a gente está no nosso trabalho, que alguém faz alguma coisa de errado, o chefe por acaso fala, fica agora no cantinho do pensamento, 30 minutos. Você tem 30 anos, né? Então 30 minutos ali pensando nesse erro que você fez aqui no trabalho. A gente resolve tudo com diálogo. A gente resolve tudo com conversa. Isso é para reforçar ainda mais a teoria que eu adoto, a teoria que a gente trabalha, que é a teoria da conversa, do diálogo, da empatia, de você ensinar através do amor, né? Através do respeito. É claro, com limites. E muitos, né? Era isso.
nosso papo. São reflexões, na verdade a gente não vai estar aqui dizendo certo ou errado, pode ou não pode, são reflexões para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Mandem dúvidas, perguntas, sugestões, temas que vocês querem. Eu já estou entrando bastante no assunto. Obrigada, Patrícia. Já estou entrando muito nos assuntos de criação, de educação. Para quem está desde o iniciozinho, acho que a gente já está, nossa, não sei quantos meses fazendo, muito tempo já. Eu não sei, tem muitos meses, eu acho que uns 4, 5 meses fazendo Periscope com vocês. E a gente começou falando bem de gestação, pegando bem esse processo da grávida, dessa psicologia ao redor da grávida, dessa mulher que ainda vai nascer depois da gravidez, né? Puerpério, amamentação. E aí a gente já está entrando muito na fase da criação, né? Para quem não está acompanhando aí, não só vocês que estão aqui, né, comigo, mas o pessoal da Reprise, nosso Facebook é Espaço Mamãe Mulher, o Instagram Mamãe Mulher, tá tendo até um sorteio lá, gente, corre lá, acessa, curte nossas redes sociais, marca as mamães, a gente está sorteando um ensaio fotográfico gratuito, né, para família, gestante, mamãe com neném, mas adultos têm plena compreensão dos fatos. O diálogo às vezes funciona, se não tomam atitude. Olha, sabe que isso é engraçado, Wellington? As crianças, o comentário que você fez, né, que os adultos têm essa consciência dos fatos. A gente tem uma ligeira tendência a subestimar a criança no sentido de não ter compreensão. E elas têm muita compreensão. É assustador o nível que elas compreendem, é assustador, né? Eu fico totalmente surpresa com o nível, com essa capacidade dessas crianças. Eu convivo praticamente com 15 pequenininhos, né, de meio social, e é incrível essa capacidade que eles já têm de fazer associações, né? E eles tanto sabem que eles nos olham desafiando, como falam algumas famílias, né? Eles sabem que não pode botar o dedo na tomada, eles sabem. E ele vai lá botar o dedinho e ele olha. São terríveis, ele bota lá o dedinho e ele olha assim, ó. Que ele sabe que não pode fazer. O que eles precisam é de consistência, porque eles esquecem muito rápido. A memória deles é curta, né? Ainda não tem uma maturidade neurológica, então a consciência ela acontece, depois digamos que ela esquece, aí depois a consciência tem que vir de novo e aí vai. Uma forma que a gente orienta a mãe a desmamar, dando aqui outro exemplo para que vocês entendam o quanto as coisas se conectam. Quando uma mãe quer desmamar, que ela quer tirar o aleitamento, né, a amamentação, um dos conselhos que a gente sempre dá, que eu sempre dou quando a mãe está no processo de desmame e precisa de ajuda, é usar exatamente essa memória curta. Então a criança, naquela hora ela te procurou para mamar, mamãe, arranca a roupa, né? A criança já, é claro, tô falando já de desmame lá dos seus 2, 3 anos ou mais, a mãe que tiver assim prolongado. E a criança arranca a roupa, vai lá e arranca, bota o peito para fora e começa a mamar. O que é que essa mãe tem que fazer? Usa essa memória dessa criança, faz ela se ligar em outra coisa, bota outra coisa para prender a atenção dela, muda a coisa, e ela só tem um ano, ela ainda fala mamãe, e ela só tem um ano. Ai meu Deus, tá vendo como ela já tá entendendo? Mamãe é ótimo. Então pode continuar, Joana, que você vai ver que ela já vai ter um ótimo entendimento. Com 2 anos essas percepções ficam mais claras. Mas a memória curta ajuda muito nesse processo do desmame, né? Ela tá aqui querendo mamar e depois de 1 minuto ela já esqueceu, já tá brincando, né? Pega, vai pra rua, leva ela pra outro lugar, faz alguma coisa. Entreter a criança, você precisa entreter a criança, porque aí a memória dela já esqueceu, e aí ela vai para outra coisa. É mais ou menos, é claro que não é a mesma consciência, jamais, né, Wellington? Você tem toda a razão, a nossa consciência já é outra, nós já somos, né, a maturidade já é outra, mas existe um pouquinho sim de consciência. Entra lá, a gente segue, compartilha lá os ensaios, a gente já criou as regrinhas, vocês marcam algumas mamães. O sorteio é dia 30, se eu não me engano, desse ensaio fotográfico. Já divulgo para vocês, o nosso próximo curso vai ser sobre introdução a sólidos.
E sono, né? Para quem é de Salvador, não sei se todos vocês são, provavelmente 3 de dezembro, mas vai acompanhando as nossas redes sociais. Acompanha a gente nas redes sociais, que a gente faz uma divulgação pesada lá nas redes sociais sobre os cursos, tá? Eu vou fazer esse curso com Liliane Bittencourt, nutricionista infantil, como introduzir os sólidos, crianças alérgicas, legal, tá pertinho. Crianças alérgicas, como é que você coloca, como é que você introduz essa alimentação para a criança, como é que você mantém, enfim, um papo bem gostoso de introdução a sólidos. E vamos ter aí sono, algumas dicas. Não vai ser curso, não vai ser exatamente uma palestra sobre sono, a gente vai fazer mitos sobre o sono, tá bom? Eu já falei pra vocês, mas às vezes dá pra ver, às vezes não dá, tomara que dê agora. 71, que é o meu DDD, 991731446, 991731446. Espero que tenha dado pra ver, tá? Esse é o grupo, esse meu telefone é o WhatsApp, pode mandar a pergunta, a dúvida, a sugestão. A mamãe que quiser participar do nosso grupo, seja bem-vinda. Eu tenho os grupinhos do WhatsApp, temos a ceguinha, G1, G2, e agora temos o grupo do papai, o Wellington. Se você for papai e quiser participar, seja bem-vindo. Vem aumentar a nossa rede do papai, tá pouquinho ainda. Perto do grupo das mamães, que nós já temos quase 150 mães, os papais ainda são pouquinhos, tá? Mas vamos devagarzinho. Gente, super beijo. Obrigada por estar aqui. Vamos segunda-feira bater mais um papinho sobre filhos, sobre criação consciente, né? Grande beijo a todos vocês. Obrigado por estar aqui. Fiquem em paz. Tenham uma noite iluminada. Tenham uma noite abençoada e uma semana também próspera, tá? Grande beijo, sabedoria e paz a todos vocês.